E aí veja o que diz o capítulo 7 do Pacto de Deus com o homem após essa introdução toda. A distância entre Deus e a criatura é tão grande que, embora criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, contudo, nunca poderiam ter alcançado o galardão da vida senão por alguma condescendência voluntária da parte de Deus, a qual agradou ele expressar por meio de pacto. Veja, a distância entre nós e Deus é tão grande que sem Deus nós seríamos salvos? Não. Então, só poderia haver salvação para o homem caído por alguma condescendência voluntária, ou seja, por algum ato de bondade voluntária de Deus. Aí o que diz lá em Efésios? Nós fomos salvos pela graça, mediante a fé. E tudo isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Dom é um presente, ou seja, um ato de bondade voluntária de Deus. Mais ainda, quando ele diz, ele fez todas as coisas e nos escolheu, e aí Efésios 1, nos escolheu pelo beneplácito da sua vontade, ou seja, por um ato de bondade e livre da sua vontade. Ele teve a vontade de agir conosco de forma bondosa. Se assim não fosse, nenhum seria salvo. Porque o texto de Romanos diz, não há um justo, nenhum sequer. Então ninguém seria salvo. E aí ele expressa esse ato de bondade através de um pacto. Qual o pacto? Através de Cristo serão satisfeitas as condições desse pacto de obediência à lei, e Cristo não vem para desfazer, revogar a lei, mas para cumpri-la, e cumpre, e passar a justiça adquirida por Cristo para nós. Então, Cristo na cruz imputa, coloca a sua justiça em nós, para que quando Deus Pai olhe para nós, não veja mais os nossos pecados, mas os méritos conseguidos na cruz de Cristo. Então, hoje nós não temos mais a noção de que quando Deus olha para mim, vê um miserável pecador. Quando Deus olha para mim, Ele vê um pecador regenerado, um pecador redimido, um pecador perdoado. Mas em Cristo. Sem Cristo eu não sou nada disso. Eu continuo sendo um miserável pecador. Segundo ponto, o primeiro pacto feito com o homem foi um pacto de obras, no qual a vida foi prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de obediência perfeita e pessoal. Então, Adão, você está aqui sendo criado perfeito e eterno. Você vai ter vida e toda a sua posteridade vai ter vida abundante em mim. Porém, vocês vão ter que ter obediência perfeita e pessoal. Meus irmãos, a salvação é coletiva ou individual? Individual. Eu recebo individualmente os méritos de Cristo. Você recebe individualmente os méritos de Cristo. Ele salva cada um individualmente. Não é de bolo, não. Não é coletivamente, não. Não existe essa história da salvação nacional, da salvação por territorial. Eu nasci no Brasil, você salvo. Aí eu nasci em Israel, você salvo. Não, vai ter muita gente em todos os locais que serão salvos, mas também terá muita gente em todos os locais que serão condenados. Claro, em todos os ambientes da terra existem pessoas que confessam o nome do Senhor, mas também existem pessoas que desprezam essa palavra. Aquele que individualmente obedece à palavra do Senhor, recebe dele a vida eterna. Aquele que despreza o Senhor em todos os seus caminhos, não receberá a vida eterna. É assim que as coisas funcionam. Mas veja, era uma obediência perfeita. Adão foi perfeito? Adão foi perfeito? Não, não é porque ele pecou. Mas ele foi criado perfeito? Sim.
Ele foi criado com uma santidade positiva, com a justiça de Deus, mas também foi criado com essa possibilidade de fazer uma escolha má. E ele fez, a partir da tentação que lhe foi colocada. 3. Havendo-se o homem tornado, por sua queda, incapaz de ter vida por meio daquele pacto, ou seja, porque ele não podia mais ser obediente, ele já tinha pecado, ao Senhor aprove fazer um segundo pacto, comumente chamado pacto da graça. Veja, aí é só uma questão didática, de dizer segundo, mas é o mesmo. A gente vê pelo próprio texto que ele se torna o mesmo pacto. Então, não existe outros termos. O termo é o mesmo. Obediência, vida eterna. Desobediência, perdição eterna. Por meio do qual ele gratuitamente oferece aos pecadores vida e salvação mediante Jesus Cristo, requerendo deles fé nele, para que possam ser salvos, e prometendo dar o Espírito Santo a todos quantos são ordenados para a vida, a fim de dispô-los e habilitá-los a crer. Ou seja, você crê por quê? Quem é que está dentro de você que faz você crer? O Espírito Santo. Está aí, ó. Prometeu dar o Espírito Santo a todos que são ordenados para a vida, a fim de dispô-los e habilitá-los a crer. Então você é habilitado a crer, a ter fé, porque o Espírito Santo habita em você. Então quer dizer que as pessoas que não creem em Deus também não têm o Espírito Santo, certo ou errado? Quem não crê em Deus não tem o Espírito Santo, é certo ou errado? Certo, não tem o Espírito Santo. Então, quando eu erro, eu sei que estou errado? Muitas vezes. Sim, às vezes eu erro inconscientemente, acontece. Mas às vezes que eu erro e que tenho consciência de que estou errado, por que isso acontece? O Espírito Santo, ele testifica no meu coração: você transgrediu a lei de Deus, você errou. E aí eu tenho consciência disso, é por isso que eu me arrependo. Se não fosse por isso, eu não me arrependeria. Aí você pode dizer o seguinte: eu conheço muita gente que faz e acontece, não se arrepende nunca. Por quê? Não tem o Espírito Santo para dizer o que é certo ou errado para ela. A sua base não é a palavra de Deus, a sua regra de fé e prática não é a palavra, a sua regra é a do mundo. E a regra do mundo hoje diz que o que era errado tempos atrás, hoje pode fazer. Isso tem nada não, isso é besteira, só uma vezinha. O mundo não é assim? Então, sem o Espírito Santo eu peco e não percebo que estou pecando e me acostumo com o pecado e me sinto prazer na prática do pecado e minha mente fica cauterizada. Eu não dou mais importância para o que vai acontecer como consequência desse pecado. É assim que as pessoas do mundo vivem. Ponto 4. Este pacto da graça é frequentemente apresentado na Escritura pelo nome de um testamento, em referência à morte de Jesus Cristo, o testador, e a herança eterna, com todas as coisas a ela pertencentes, legadas nesse pacto. Então, como o Luciano falou, a palavra pactuador pode ser também colocada como o testador, ou seja, quem lança as bases do pacto, quem estabelece os termos daquilo ali. Só que como nós vamos receber uma herança, e nós somos chamados de co-herdeiros com Cristo, então é chamado de testamento, muitas vezes, esse pacto que é feito entre Deus e os homens. Qual a herança que nós vamos receber? A vida eterna. Como a gente recebe essa herança? Porque para receber uma herança, normalmente alguém morre, né? E a gente recebe, depois que essa pessoa morre, essa herança. Quem morreu? Cristo morreu. Mas espera aí, ele está morto ainda? Não. Então eu vou receber a herança se ele está vivo? Sim, porque ele morreu, mas ressuscitou. Mas houve uma morte.
como houve essa morte, há a possibilidade da entrega de uma herança. É nesse sentido que utiliza-se a palavra herança. Mas a gente pode utilizar várias outras palavras, como bênção, dom, presente. Então, nós temos aí a herança eterna, com todas as coisas a ela pertencentes. Como eu falei aqui, a gente não só recebe vida eterna, a gente recebe bênçãos aqui também, que a gente não sabe nem contar. Todas as coisas referentes à palavra de Deus nós recebemos. Exemplo, até um dia desse a chuva estava caindo aqui, né? Ontem caiu aqui, não foi chuva? Então às 11 horas da noite. Por que a chuva cai no seu quintal? Deus manda chuva. Por que as roupas secam no seu varal, mesmo com as chuvas que caem? Mas depois de um certo tempo elas secam. Deus manda o sol. Por que cresce a sua plantação? Porque Deus manda os dois. A chuva para regar a terra e o sol para fazer tudo aquilo ali florescer no tempo certo. Então, Deus traz todas as bênçãos de que necessitamos. E nós recebemos isso por conta de Cristo, que fez com que o pacto fosse satisfeito. Embora esse pacto com suas ordenanças e instituições tenha sido administrado de maneira diferente e variada no tempo da lei e desde a vinda de Cristo em carne, mesmo assim no que diz respeito à substância e à eficácia do mesmo e a todos os seus fins espirituais e salvíficos, é um e o mesmo pacto. Então veja o que a Confissão de Savoy diz. Em todas as questões relativas ao pacto, ele é um só. Tudo que se refere ao pacto feito, tendo como mediador Cristo, é igual ao pacto que foi feito, tendo como mediador Adão. Então, Adão era o nosso mediador inicial, mas ele falha como mediador do pacto. Então, quem se torna o único mediador entre Deus e os homens nesse pacto? Cristo, Jesus, o homem. E a gente viu isso semana passada, 1 Timóteo 2. Né? Então, nós temos aí, um e o mesmo pacto, não mudou, não foi um outro pacto. Não existe plano B no plano eterno de Deus. Isso a gente precisa entender. Se ainda existe alguma dúvida, que ela hoje não exista mais. Deus não trabalha com uma segunda opção. Deus não faz 3 planos, apresenta um ao homem e diz, se você errar, a gente vai para esse, se você errar, a gente vai para esse, e se você errar nesse, a gente vai pensar em alguma outra coisa. Não. Deus só tem um plano A. E o plano A é efetuado. Por quê? Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Então ele diz aí, por causa das diversas dispensações do mesmo, chama-se Velho e Novo Testamento. Então você tem, no Velho Testamento, o Deus da lei é também o Deus da graça? Sim ou não? Sim. Como é que Abraão foi salvo? Pela graça, mediante a fé. É só olhar Hebreus 11. Você vai ter lá a galeria dos heróis da fé, a maioria do Velho Testamento. Agora, o Deus da graça do Novo Testamento também é um Deus de lei? Sim ou não? Existem regras ainda para esse Deus da graça? Ou a gente pode viver de todo jeito? Existem regras. O Deus da graça é o Deus da lei. Lei e graça existem o tempo todo na criação humana. A lei nos salva? Não, mas nos aponta que somos pecadores e precisamos de Deus. A graça nos salva? Sim, e mostra que Deus é perfeito nesse pacto e nos dará exatamente o que prometeu, que foi a vida eterna. Capítulo 8, de Cristo Mediador. Esse é um pouco mais curtinho, porque a gente trabalhou isso semana passada, 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6. Então, está mais vivo na nossa mente. Então, por esse motivo,
trouxe também para que a gente estudasse hoje o capítulo 8, apesar de ele ser extenso no texto, mas vocês vão ver que tudo aquilo que a gente vai ver aqui já foi visto em outras situações também. Aprove a Deus em seu eterno propósito e conforme um pacto feito entre eles dois, escolhei e ordenar o Senhor Jesus, seu unigênito Filho, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e juiz do mundo, a quem ele desde toda a eternidade deu um povo para ser sua descendência e para ser por meio dele no tempo redimido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Dois textos para que a gente entenda isso melhor ainda do que lendo apenas 1 Timóteo 2,5. Vamos abrir João 6, Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ver essa realidade de que ele, desde a eternidade, deu um povo para ser sua descendência. João 6, a partir do versículo 37. Houve a primeira multiplicação dos pães e o povo ficou admirado. Não bastasse isso, Jesus anda sobre as águas e o povo continua admirado e continua seguindo Jesus. Como o povo estava faminto, estava atrás das bênçãos de Jesus, principalmente uma nova multiplicação de pães. E aí Jesus diz: eu sou o pão da vida, aquele... No versículo de número 35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas ele diz no versículo 36 também que aqueles homens viram, mas ainda não tinham crido. Ele diz: mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Então, olha o que é que o 37 diz: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Ou seja, esse povo que deveria ser a sua descendência, que foi entregue pelo Pai ao Filho. 38, pois eu desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Quem é que o Senhor Jesus não perde? Quem é aquele que ele não perde? Os eleitos, os destinados à salvação, ele não perde. Todos serão salvos. E quem será ressuscitado no último dia? O povo de Deus, os salvos. Serão ressuscitados para uma vida eterna com ele. Outro texto que vai ajudar a gente a ver isso, além de João 6, do 37, nós lemos até o 39, vai ser Romanos, capítulo número 8, (28 a 30). Romanos 8, 28 ao 30. Para a gente ver esse finalzinho que diz: no tempo, redimido, chamado, justificado, santificado, glorificado. De onde ele tira todo esse processo? Desse texto aqui, ó. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Olha Jesus aqui. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aí ele vai dizer o versículo 30, aos que predestinou também, chamou, está ali, chamado. Aos que chamou também, está ali, justificou. Aos que justificou também, está ali, glorificou. Esse é o texto. Então, nós já fomos salvos, sim ou não? Já e ainda não.
Já e ainda não. Já somos salvos? Sim, totalmente. Totalmente santos, sem pecado? Ainda não. Essa é uma das expressões mais úteis da teologia. É já, mas ainda não. Já somos, já desfrutamos de uma justiça e de uma santidade positiva, mas ainda não na plenitude. Essa é a grande questão. Mas fomos redimidos, fomos chamados, já justificados, aí sim, de uma vez por todas, pelo sangue de Cristo. Somos santificados, aí isso aí é a cada dia. Justificação é um ato, uma vez por todas. Santificação é um processo. Todos os dias eu preciso estar me santificando, porque o pecado me afasta de Deus, e eu preciso estar me aproximando dele com, de fato, vestes de santidade. No final de todas as coisas eu serei glorificado juntamente com ele. 2. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo vero e eterno Deus, ou seja, verdadeiro e eterno Deus, de uma só substância com o Pai, igual a Ele, chegada à plenitude do tempo, assumiu a natureza humana. João 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, glória do Pai. Então, ele assume a natureza humana com todas as propriedades essenciais e fraquezas comuns a ela, contudo sem pecado. Como os discípulos notaram que Jesus havia ressuscitado? Ele fez duas coisas. Sim, mas depois de aparecer ele faz duas coisas. A mão, a questão corporal, eles entendem, Tomé toca nas suas chagas. E aí ele percebe que a essência é humana. E outra questão, ele come com eles peixe e mel. Então, eles dizem, peraí, Jesus tem fome. Jesus sentia fome, sede, sono, cansaço, tristeza, felicidade, tudo que nós também sentimos, porque a sua natureza humana não era em nada diferente de nós, contudo, ele não era pecador. E aí vem aqui, ó, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. Então Jesus Cristo, o homem, tinha natureza humana também porque nasceu de um ventre humano, da substância dela. E aí ele diz, de modo que duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a deidade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Então não é que no ser de Deus existia um pedacinho de homem e um pedacinho de Deus. E aí os dois se juntavam assim, tipo metade e metade. Não, era o todo humano e o todo Deus. Então não era isso, era isso. Só que uma coisa, ele diz que eram indivisíveis, ou seja, era assim. Não se dividia. Não tem como tirar aqui o que é humano, o que é divino. Ele ao mesmo tempo era Deus e era homem. E aí ele diz que pessoa esta, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, contudo um só Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Outra pessoa teve duas naturezas? Não. Mas teve um objetivo, uma finalidade para que ele tivesse duas naturezas. Ele precisava ser homem, porque o pacto foi feito entre Deus e o homem. Então só poderia ser efetuado o pacto obedecido pelo homem, estabelecido por Deus. Não dá para mudar. O pacto é o mesmo. Deus
homem. E o homem, Cristo Jesus, obedeceu fielmente aos termos estabelecidos por Deus Pai. Oi. Uhum. Medo. Veja só, não existe a expressão medo na palavra, mas algumas questões podem ser aplicadas. Por exemplo, o fato de ser perseguido pelos soldados romanos pode ter gerado algum tipo de medo ou receio de Cristo, porque ele sabia como ser divino que a sua hora era chegada, e ele diz isso aos discípulos: a hora da minha partida é chegada. Então, naquele momento, por mais que existisse uma segurança do Cristo divino, de que era necessário que aquilo acontecesse, o Cristo humano poderia. E eu acredito que sim, pela questão da perseguição que foi feita a ele, e pelo sentimento de ter sido traído. Então, se a gente fosse falar humanamente, se eu sei que eu fui traído, eu tenho receio, eu tenho medo de com quem eu estou lidando. Eu não sei se naquele grupo eu posso ter mais um. Lógico que no relato nós sabemos que Cristo sabia que apenas um seria o traidor. Mas existe também a outra passagem onde ele diz: se possível, passa de mim esse cálice. Nesse ponto, a gente pode dizer que a humanidade de Cristo falou bem alto. Só que imediatamente ele diz: contudo, seja feita a tua vontade. Então, sentimentos como o medo passaram por Cristo como humano? Sim. Mas imediatamente eram substituídos por um sentimento de certeza divina, de que ele estava cumprindo o propósito de Deus Pai. Mas com certeza, a gente pode afirmar, da mesma forma que a gente falou antes, não existe a palavra pacto ou aliança, mas a gente sabe que existe um pacto. Então, não existe a palavra medo, mas a gente sabe que as situações vividas por Cristo geraram, em algumas circunstâncias, sim. Isso. Então, veja, nós aqui já citamos 3 momentos em que a gente consegue identificar não só o medo, a angústia, o pavor de saber que vai enfrentar aquilo, sim, por amor dos eleitos, para a glória de Deus, para a satisfação da justiça de Deus, primeiramente, mas doloroso. Doloroso. Exato. Exato. E assim, ele sabia exatamente a medida da ira de Deus. O que ele suportou, nós não suportaríamos. Toda a carga da ira de Deus foi derramada sobre Cristo. Não à toa o seu suor se transformou em sangue. A pessoa só sua sangue quando ela está numa situação de extremo pavor e insegurança. E aí o seu sistema nervoso se entra em frangalhos e aí ele começa a suar frio a ponto de que aquelas gotas se transformem em sangue. E a gente não consegue ver isso. A gente vê isso normalmente? Não, porque ninguém suporta chegar a esse ponto. Talvez antes disso você morra de alguma outra coisa. Exato. É terrível. É terrível. Tem certas dores que a gente diz assim: eu nunca senti uma dor tão forte na minha vida. Pense no que Cristo sentiu. Aí você vai dizer: a minha dor não é nada. Por mais forte que seja a sua dor, ainda assim não é comparável àquilo que Cristo passou. Com certeza. E é importante que a gente veja isso para reforçar a humanidade de Cristo. Porque foi uma grande heresia nos primeiros séculos. Principalmente a heresia gnóstica que João, a gente falou aqui nas epístolas de João, João combatia muito. Cristo vem em carne.
E as pessoas da sua época diziam, não, Cristo não vem em carne, porque a matéria é má e o Espírito é bom. Como é que o Espírito pode encarnar? Não dá para ter uma coisa boa e uma coisa ruim no mesmo ser. Dá. E ele encarnou. Só que tem uma coisa, Jesus Cristo como homem não era mau. Então os gnósticos não entenderam isso, que Cristo era perfeitamente bom e santo. E aí a heresia que eles colocam na cabeça dos irmãos do primeiro século. Próximo ponto, a gente vê o Senhor Jesus, em sua natureza humana, assim unida à divina na pessoa do Filho, foi santificado e ungido com o Espírito Santo sem medida, possuindo em si mesmo todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Então, tudo que ele fez e faz é por sua infinita sabedoria e conhecimento. E em quem aprouve ao Pai habitasse toda a plenitude. A gente vê isso num texto que diz assim: aprove ao Senhor fazer convergir todas as coisas para a glória de Cristo. Todas as coisas se voltam para Cristo, para que Ele seja visto, para que Ele seja glorificado. E a gente vai ver, a fim de que sendo santo, inculpável, imaculado e cheio de graça e verdade, fosse perfeitamente habilitado para exercer o ofício de mediador e fiador. Essa é uma palavra interessante. Quando é que a gente precisa de um fiador? Para comprar alguma coisa, para saldar alguma dívida, para alugar uma casa, muitas vezes a gente precisa de um fiador. O homem tinha casa, depois do pecado? O homem tinha para onde ir? Não. Mas, a partir de Cristo, o seu fiador, ele garante um lugar. Onde? Nos céus. Eu vou para o meu Pai e vou preparar-vos lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Ou seja, Ele garante a nossa casa permanente, o nosso lugar de habitação eterno, por ser o nosso fiador. E Ele é o mediador entre Deus e os homens. Enquanto não chegar o momento de ir para essa casa, a gente está aqui de passagem, se comunicando com Deus através dele e recebendo de Deus através dele a orientação para se manter fiel até chegar o dia de ir para essa casa. E aí ele vai dizer, esse ofício ele não tomou para si, mas para ele foi chamado por seu Pai, o qual pôs em suas mãos todo o poder e juízo, ele deu ordem para que os exercesse. Tudo Cristo relaciona com o Pai. É tanto que no final ele diz, contudo seja feita a tua vontade. Para que a gente perceba, lendo esse texto, e para que os homens daquela época percebessem, existe uma relação entre o Pai e o Filho. E essa relação deve ser muito próxima daquilo que nós devemos ter com o Pai, porque nós também somos filhos adotados por Deus. 4. Esse ofício o Senhor Jesus exerceu muito voluntariamente. Alguém obrigou? Deus Pai obrigou Jesus a fazer as coisas que Ele fez? Não, Ele diz, eu desci para fazer a vontade daquele que me enviou. Ele está falando muito voluntariamente. E ele diz, para que pudesse dele desincumbir-se, ele se fez sujeito à lei e a cumpriu perfeitamente e suportou o castigo devido a nós, aquilo que nós deveríamos ter suportado e sofrido, sendo feito ele pecado e maldição em nosso lugar. Suportou diretamente em sua alma os mais severos tormentos da parte de Deus e em seu corpo os mais dolorosos sofrimentos. Foi crucificado e morto, foi sepultado e permaneceu sob o poder da morte, contudo não viu a corrupção. Ao terceiro dia ressuscitou dos mortos com o mesmo corpo no qual sofreu, com o qual também subiu para o céu e assentou-se à destra de seu Pai para fazer intercessão e voltará no fim do mundo para julgar homens e anjos. Bom, se você
era um pouquinho religioso antes de vir para a igreja evangélica, você sabe do que a gente está falando aqui, né? Onde é que isso aqui é expresso? Que oração é expressa isso aqui? O credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Creio no Espírito Santo. Creio na Santa Igreja Universal. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Mas ele vai dizer lá no finalzinho, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, foi morto, sepultado, subiu aos céus, e a gente está vendo aqui com o mesmo corpo da sua morte, e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Está aí, ó, à destra de seu Pai para fazer intercessão. Então, por isso que a gente não faz oração para os santos, porque quem intercede por nós é Cristo. E quem intercede por nós também é o Espírito, com gemidos inexprimíveis. Aplicação, justamente. Está contradizendo a própria. Eles também fazem. É por isso que eu trouxe esse elemento. Porque esse credo, na realidade, não é o credo da Igreja Católica, é o credo apostólico. É o credo dos apóstolos, é doutrina dos apóstolos. A doutrina de Atos 2. Então, tudo que a gente está vendo, está batendo com o que está ali. Mas é a oração que é feita. Né? E aí, quando ele diz, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, homens e anjos. Os mortos ressuscitarão primeiro. Juízo final. Essa oração, ela pega todo o pacto e mostra a importância de Cristo como mediador entre Deus e os homens. Mas a maior importância é dizer, Cristo intercede por nós. Cristo é nosso intercessor. Como mediador, uma das questões mais importantes é estar intercedendo por nós, junto a Deus Pai. Então, aqui nós vemos, e eu gostei muito da expressão que Luciano usou, as palavras são faladas, as pessoas sabem o que estão falando, mas não atentam para a aplicação disso. Ou seja, o que isso tem a ver com o que a palavra diz? O que isso tem de implicação na minha vida enquanto cristão? Como é que eu devo me relacionar com Deus? É através de outras pessoas? É através de outras divindades? É através de uma outra pessoa que não seja Cristo? Não, aqui está muito claro. O único que foi enviado por Deus para fazer essa mediação, essa intercessão, foi Cristo. Repete muito. Agora, qual é o ponto para que a gente entenda também onde é que eles pecam mais na situação? Quando a gente leu aqui, e vai ler outras vezes também, não devemos fazer orações repetidas, vãs repetições. Não usem de vãs repetições, porque vai chegar um momento que você não presta atenção mais no que diz. Você apenas repete o que decorou uma vez. Então, assim, nós temos a oração do Pai Nosso? Temos. Mateus 6, do 9 ao 15. Só que a gente repete todo dia? Não. Quando a gente fala aquele texto, quando a gente prega aquele texto, ele tem todo um significado para a gente. E a gente consegue entender. Dá-nos hoje o pão de cada dia é de fato suprir todas as necessidades, inclusive as espirituais, porque nem só de pão
viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Exatamente. Então, veja, quando a gente para e observa, à luz de materiais como esse da Confissão de Savoy, aquilo que a gente fala em relação à palavra, a gente não vai ter uma percepção de, eu falei, eu repeti, mas eu não entendo bem o que eu estou falando. Então, quando a gente percebe que existe um pacto e que ele é o mesmo o tempo todo, mas só em Cristo ele é estabelecido, é justamente isso. Ele realmente foi enviado por Deus com um ofício. E quando você é investido por Deus com um ofício, você tem que ir até o final com ele. Aí, para nós, uma pequena observação. A igreja pode até tirar o título de um pastor, mas para a derrota dele, ele é pastor até no inferno. Acho que os irmãos devem ter ouvido falar em algum momento da caminhada de vocês, em um pastor lá do Rio de Janeiro, que ia muito lá em Campina Grande, na Nova Consciência, chamado Neemias Marien. Era um pastor presbiteriano, e no centro do Rio de Janeiro ele tinha uma igreja muito grande, até um dia que ele decidiu apostatar da fé. Mas sabe como é que ele era apresentado lá em Campina Grande? Vai abrir o encontro da Nova Consciência, o pastor Neemias Marien. E aí ele começou a pregar favoravelmente até o casamento homossexual, e ele mesmo, diziam alguns, era. Fato é que ele foi acometido de um câncer e faleceu há cerca de 10 anos. Mas ele participou de muitas edições daquele encontro. Para a derrota dele, ele vai chegar no inferno como o pastor Neemias Marien. A igreja pode tirar o nome do ofício, mas uma vez investido de autoridade pelo Senhor, até para pagar pela condenação, você vai ter aquele ofício. E aí você vai ser cobrado muito mais. Inclusive, você vai pagar dobrado. Quem almeja o episcopado, excelente obra almeja, mas saiba que você vai pagar por tudo que você fez como tal. A sua responsabilidade é muito grande. Seja qual for o ofício que você exerce, muita responsabilidade, porque pagará em cima daquilo que Deus lhe confiou. Deus tinha confiado a Adão algo muito sublime. Adão pecou. A consequência a gente tem até hoje. E a gente vê a importância de se firmar para obedecer aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. O Senhor Jesus, por sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, sacrifício esse que pelo Espírito Eterno ele ofereceu uma vez a Deus, tem satisfeito plenamente a justiça de Deus e adquiriu não só a reconciliação, mas também uma herança eterna no reino dos céus, para todo aquele que o Pai tem dado a ele. Quando Cristo morre na cruz, ele dá condições para que nós sejamos salvos, ou ele nos salva de uma vez? Ele nos salva. Veja a dificuldade se ele nos desse apenas as condições. Vamos lá, vamos partir do pressuposto que Cristo morre na cruz para dar condições para que o homem seja salvo. Como está o homem sem Deus? Morto. Homem morto faz escolhas? Não. Então o homem podia ter condições dadas por Cristo na cruz, mas ele não teria condições de escolher. O homem sem Deus até hoje não tem condições de escolher o bem. Então veja, Cristo na cruz nos salva. Ele dá todas as condições, mas também não só a reconciliação, mas ele também garante uma herança eterna, porque ele sacramenta essa nossa salvação. Uma herança eterna no reino do céu para todos os que o Pai tem dado a ele. Aí o texto que a gente leu, todo aquele que o Pai me der virá a mim, de modo algum eu o lançarei fora. Ainda que a obra da redenção não fosse de fato
operada por Cristo até após sua encarnação. Contudo, a virtude, a eficácia e os benefícios dela foram comunicados aos eleitos em todas as épocas, sucessivamente, desde o princípio do mundo, em e através daquelas promessas, tipos e sacrifícios, por meio dos quais ele foi revelado e tipificado como a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, e como o cordeiro morto desde a fundação do mundo, sendo ele o mesmo ontem e hoje e para sempre. Então, veja, o que aquele texto tanto quer dizer? Cristo Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O que ele quer dizer? Quer dizer que os benefícios do sacrifício de Cristo foram ontem, são válidos hoje e serão eternamente. Por isso que eu falei no começo, como é que Abraão foi salvo? Pela graça, mediante a fé no sacrifício de Cristo. Cristo ainda haveria de vir. Como nós somos salvos? Pela graça, mediante a fé no Cristo que já veio. Mas a gente ainda está esperando ele vir de novo, para de uma vez por todas reunir o seu povo junto a ele. Então, é isso que o texto diz. A sua obra é ontem, é hoje e eternamente, porque ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Cristo na obra, está terminando. Cristo na obra de mediação age em consonância com as duas naturezas, fazendo através de cada natureza o que lhe é próprio. Contudo, por razão da unidade da pessoa, aquilo que é próprio de uma natureza é às vezes nas Escrituras atribuído à pessoa denominada pela outra natureza. Enrolou um pouquinho, não foi? Tem muita natureza aí. Veja, às vezes na Escritura, por razão de ele ser tanto Deus quanto homem ao mesmo tempo, o que é próprio do homem é citado como feito por Deus. Então, quando diz, por exemplo, ele precisava passar pelo sacrifício. Ele passou pelo sacrifício como homem. Mas durante o sacrifício, quem estava com ele? Deus. Agora, para que ele pudesse ver a morte, enquanto homem, ele se esvaziou da sua divindade. Quem morre na cruz não é Deus, mas sim o homem. Mas no texto, a gente tem lá, e expirou Cristo Jesus o homem? Não, o texto diz, e Jesus, tombando a cabeça, expirou. Jesus, sem distinção. Então, para quem lê de primeira, pode dizer, se Jesus tinha duas naturezas, e ele morre na cruz, então morreu o homem e morreu o divino também. Mas não, Luciano lembrou bem, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele precisou se esvaziar da sua porção divina para passar pela morte como homem, como nós passamos. Mas ele ressuscita com sua porção divina e a sua porção também humana, espiritual e corporalmente. Daí que Tomé, quando o vê, toca nas suas chagas. E ele come com os discípulos. Ele ressuscita integralmente. Então, às vezes, você está olhando, sabendo que existe ali uma natureza sendo mais evidenciada. Mas não há divisão entre as duas. Não pode haver divisão, porque ele é, às vezes a gente usa a expressão 100% Deus e 100% homem. Porque na nossa visão matemática das coisas, 100% é o quê? Tudo. É o total, é a perfeição, a integralidade das coisas. Então, eu digo, ele sofreu como homem, mas ao mesmo tempo ele era Deus. Ele chorou. Quem chorou ali na visita a Lázaro? Foi Cristo homem ou Cristo Deus? Foi Cristo com as duas naturezas, semelhantemente e simultaneamente.
Último, a todos aqueles para quem Cristo comprou a redenção, ele infalível e eficazmente aplica e comunica a mesma, fazendo intercessão por eles e revelando-lhes na palavra e pela palavra os mistérios da salvação. Tem como a gente entender como foi salvo? Não? Tem como entender não como você foi salvo? Pronto, começou bem. Efésios 1:4, você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Então você sabe quando você foi salvo. Começamos legal. Você sabe por quem foi salvo? Você sabe por quem foi salvo. Você foi salvo por Deus por intermédio de Cristo. Então você sabe quem operou a sua salvação. Você sabe o que garante essa salvação? O sacrifício, o derramado sangue de Cristo, que justifica você dos seus pecados. Você sabe quem garante essa salvação, quem aplica essa salvação, quem preserva essa salvação e faz você perseverar na fé? O Espírito Santo. Então você entende a sua salvação. Ou seja, nós, pela palavra, temos a revelação do mistério da salvação. Mas se a gente falar tudo isso para uma pessoa que não conhece a Deus, parece loucura ou não? Você nem existia, você já era salvo. Faz sentido? Muito não. Mas e se eu disser para ela que pode ser que ela antes de nascer também já não era salva? Eu acho que vai fazer menos sentido para ela. Perceber que se não fez parte do plano eterno de Deus, antes da fundação do mundo ela também já estava perdida, porque todos pecaram. O meu destino era o mesmo dela, agora pela misericórdia de Deus se tornou diferente. Persuadindo-os eficazmente por meio do seu Espírito a crer e obedecer. Eu já usei essa expressão outras vezes. Eu acordo de manhã e digo assim, hoje eu quero ser crente. Aí eu vou para a igreja e tomo uma decisão e eu vou ser crente o resto da vida. É assim que as coisas funcionam, né? Não. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Quando você ouve a palavra de Cristo, esse Espírito Santo persuade eficazmente você, ou seja, convence você do pecado, da justiça e do juízo. E de forma eficaz. Você não tem como dizer, não quero. Eu vou resistir ao Espírito porque eu não quero ser crente. Eu não quero ser uma nova criatura. Não existe essa história. Uma vez que o Espírito atua, ele não erra. Imagina a ideia. Se eu disser que eu posso resistir a esse Espírito, é como se o Espírito Santo viesse dos céus para convencer aquele pecador, tentasse, não conseguisse. Aí ele volta com a orelhinha baixa lá para o Senhor, aí vai dizer, Deus, eu tentei, mas não consegui não. O homem lá é seguro, não quer se decidir. Olha que cena. Isso é bíblico? Não, isso não é bíblico. O que é bíblico é, você é atraído eficazmente pela pregação do Evangelho, e isso por obra do Espírito Santo. É Ele que convence você, por meio dele você crê e obedece. E aí ele vai dizer, governando os seus corações por meio da sua palavra e seu Espírito, subjugando a todos os seus inimigos pelo exercício do seu infinito poder e sabedoria, da maneira e pelos meios mais consoantes com a sua maravilhosa e insondável dispensação. Deus faz tudo o que faz, porque quer, porque pode e porque ordena todas as coisas nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele subjuga todos os seus inimigos, porque ele tem poder e tem sabedoria. E ele faz todas as coisas consoante da maneira que a sua maravilhosa dispensação o leva a fazer. Tudo que nós recebemos das mãos do Senhor é pela sua maravilhosa sabedoria. Por isso que a gente não deve dizer como um chavão ou como uma frase feita, mas dizer com confiança, Deus sabe o que faz. Quando nós dissermos, Deus sabe todas as coisas, Ele sabe de verdade. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe tanto todas as coisas,
que Ele sabe que eu posso pecar a qualquer momento, mas Ele coloca dentro de mim o Espírito Santo, para que eu evite pecar constantemente e perder de vista as bênçãos advindas da obediência. Eu quero tanto ser feliz, eu quero tanto ser abençoado, eu quero tanto receber o melhor de Deus na minha vida. Tem uma palavra bem simples que eu preciso seguir: obediência. É isso que Ele requer de todos nós. Então, existe um pacto. Esse pacto é realizado em Cristo, o mediador entre Deus e os homens.